Eu emagreci 26 quilos, mas esse vídeo não é sobre dieta, é sobre o que Deus fez na minha vida. Pra quem não me conhece, eu sou a Ruth e este é o Sobre Ele, que sempre será sobre Jesus, mesmo falando de dieta, de exercício, de alimentação saudável. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se Deus é soberano em nossas vidas, Ele tem que ter controle de todas as coisas. Não tem como a gente achar que Ele... Ai, Senhor, cuida só do financeiro e deixa que o sentimental eu cuido. Não existe isso quando a gente coloca o controle nas mãos do Senhor. Então, para contextualizar vocês, né, eu sempre fui uma criança gordinha, sempre fui acima do peso. Na adolescência eu entrei na obesidade. Eu já nasci grande, já nasci com 51 centímetros, quase 5 quilos, toda preenchidinha. Mas eu sempre tive dificuldade com peso, a vida inteira. Minha mãe não teve diabetes gestacional, eu não tinha diabetes na infância, mas o sobrepeso e a obesidade me acompanhou a minha vida inteira. Piorou um pouquinho na fase da adolescência, quando eu perdi a visão. Eu tomava muito remédio, tomei muita corticoide, isso incha bastante. Eu perdi o paladar também nessa fase, então eu acredito que mexe um pouco com a saciedade, então eu tava sempre com fome. Mas a ansiedade tá ficando cega aos 12 anos, né? Então tudo isso contribuiu para que eu engordasse 30 quilos em um ano. E eu lembro que no meu aniversário de 14 anos, eu não comi nada na minha festa de aniversário, porque eu já estava tomando remédio para emagrecer. E eu lembro que naquele mês eu emagreci 10 quilos, né? Porque eu não comi, não sei exatamente sobre qual era a composição daquele remédio, não lembro mais, já faz muito tempo, realmente. Mas ali começou os meus problemas com o peso, realmente. Porque eu tinha sobrepeso, tinha ali uma obesidade, acho que já de grau 1, quando eu perdi a visão. Antes dos 30 quilos a mais, né? Como eu falei, eu nunca fui magra na minha vida. Mas ali começou os problemas porque eu aumentei muito de peso, muito rápido. E junto com o sedentarismo, né? Porque eu fiquei um ano sem ir pra escola, então não tinha nem a caminhada da escola, né? Da ida e da volta. Eu era extremamente preguiçosa, eu sou até hoje. É uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias pra que isso não seja um pecado ainda na minha vida, mas a gente tá melhorando um pouquinho. Mas todo esse processo foi complicado. Eu não me odiava, não tinha nenhum problema com o meu corpo em si. Só que aumentar tanto assim o peso, teve muitos agravantes na minha vida. Uma das coisas mais complicadas é a questão de sentar em uma cadeira de plástico. Eu sou cristã, sempre fui cristã, então ir nas igrejas ou até mesmo na minha, na época, era cadeira de plástico, era um tormento, assim, era a coisa mais difícil. Era visitar alguma igreja que tinha cadeira de plástico, porque eu tinha medo de cair, eu tinha medo que as pessoas rissem de mim, né? Ainda mais na adolescência. Eu tenho vergonha até hoje, eu tenho medo até hoje, na verdade, de cair. Mesmo 26 quilos a menos, eu ainda tenho medo de cair de uma cadeira, que o trauma ficou. E fora que a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada pelo resto da vida, né? Não é agora que eu emagreci 26 quilos que eu estou curada. É um processo e é um processo que eu vou ter que levar pelo resto da minha vida. Mas eu cheguei no auge do meu peso em 2023 e eu lembro que naquele ano, foi o ano que eu comecei o canal. A Ana vai colocar aqui umas fotinhos do antes e depois, pra vocês verem que eu tava com 3 bochechas a mais. E naquele ano muitas coisas aconteceram, né? Eu já falei aqui nos vídeos passados, eu tinha muitos conflitos internos e uma das minhas inseguranças era realmente o meu peso. Como eu falei, eu não me odiava, não odiava o meu corpo, mas era uma insegurança, né? Era mais um pontinho ali dos medos que eu tinha. E o Senhor falou comigo em profecia naquele ano, em agosto mais ou menos, assim que eu comecei o canal, que Ele iria me ajudar nessa questão, porque Ele via a minha tristeza, Ele via o meu sofrimento e Ele queria me ajudar. E eu vi o cuidado de Deus ali naquela situação, porque era só peso. Pra muita gente é só fechar a boca e fazer exercício que vai dar tudo certo, ou tomar algum remédio que vai resolver isso.
Mas para quem passa por esse processo da obesidade sabe que vai muito além do que só comer bem ou fazer uma atividade física, né? O comer é muito emocional e muito de confraternizar. E se você é crente é pior ainda, né? Porque a gente tem aquele ditadinho, né? Crente não bebe, mas come. Então são várias variantes, várias coisinhas que vão contribuindo para que aquilo ficasse muito pior, para eu realmente conseguir mudar, né? O contexto, meu histórico realmente com peso, enfim. Aí, quando o Senhor falou que realmente ia me ajudar, eu fiquei super feliz, porque na minha cabeça eu iria comer uma coxinha e Deus transformaria em alface dentro de mim. Sim, porque tem esse poder, então era isso que eu achava que ele tinha que fazer. E aí, de agosto até janeiro, eu acho que eu engordei ainda. Além de eu não perder peso, eu ainda engordei. E aí, em janeiro, eu cheguei no máximo do meu peso. Em janeiro de 2024, eu cheguei no máximo do meu peso. Eu devia estar com 109 quilos, mais ou menos. E como é o mês oficial das renovações, né, de começo de ano, eu falei, não, eu preciso emagrecer. Eu vou aproveitar que o Senhor falou que iria me ajudar, mas eu sei que eu preciso fazer a minha parte. E ali eu comecei a mudar algumas coisas, mas a primeira coisa que eu fiz foi orar. Porque eu já tinha passado por vários processos, né? De passar por nutricionistas, tomar remédio, mas era sempre assim, emagrecia 10, engordava 15, emagrecia 15, engordava 20. Então eu não queria mais passar por isso. Eu sabia que ia ser uma jornada, não seria nada rápido e nada fácil. Então eu precisava mudar realmente os meus hábitos e aprender a me alimentar melhor. E aí eu orei, eu falei, Senhor que fez meu corpo e o Senhor que fez os alimentos. De que maneira que eu preciso me alimentar? E ele falou simples comigo, Ruth, tudo que eu fiz é bom. E a partir daquele momento eu entendi que eu não precisava de coisas muito mirabolantes para poder emagrecer. Eu só precisava fazer o que o Senhor já tinha feito, né? Uma alimentação mais saudável possível. Não quer dizer que eu não comi uma pizza no final de semana, um lanche, um docinho, uma coxinha, mas ter muito mais de uma alimentação saudável no meu dia a dia do que os industrializados. Não contei caloria nesse tempo, porque, né, eu sou deficiente visual, é uma chatice pesar os alimentos pra mim, mas é só o bom senso. Porque a gente acha que precisa de muita coisa, às vezes não precisa. Não quer dizer que foi fácil, tá, gente? Não foi fácil. De janeiro até mais ou menos maio, de atividade física, eu só dançava em casa. Eu sempre gostei de dançar, então esse era o meu cardio. E aí de janeiro até maio, mais ou menos, eu emagreci 10 quilos. E aí de maio pra frente eu entrei na academia, que foi um novo processo, um novo desafio. A alimentação estava um pouquinho mais estabilizada, já estava mais tranquila. E eu estava um pouco mais animada, né? Que eu já tinha perdido 10 quilos, já estava me sentindo bem. E aí eu entrei na academia, que foi... É difícil até hoje. Já passaram 2 anos, né? Desde que eu comecei na academia. E todos os dias é uma luta. Todos os dias enfrentar a minha preguiça, enfrentar os meus medos, a minha vergonha, as minhas inseguranças. Mas pelo menos assim, no mínimo 3 vezes na semana eu tô lá. E eu dou meu sangue, gente. Eu realmente me esforço. Eu não saio de um treino de perna parecendo um bebê girafa. Eu não treinei direito. Então eu realmente me esforço pra ter bons resultados, né? E tem mais ou menos 1 ano que eu tô mantendo o meu peso. E eu sou muito grata porque, como eu falei, eu não odiava o meu corpo, eu não me odiava. Mas eu passei a me ver de uma maneira diferente nesse tempo. Eu passei a acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz. Porque quantas frustrações eu já tive ao longo desses processos de emagrecimento que eu tentei, né? Tanto de dietas restritivas que eu já enfrentei na minha vida, quanto de remédio que tiraram minha vontade de comer, minha vontade de viver, minha vontade de sorrir. Porque é disso que eu lembro das fases que eu tomava remédio. Era
triste, era frustrante, porque eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E isso não é o que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente tenha prazer na alimentação, mas que o nosso estômago não seja o nosso Deus, né? Que é o que diz na palavra. Então ele foi tratando muito mais o meu emocional, muito mais saber dizer sim no momento certo, dizer não também quando precisa. Há momentos que eu posso desligar e eu vou só comer o que eu quero, mas sempre ali lembrando que precisa ter um controle, ter muito mais de hábitos saudáveis. Todos os dias eu vou pra academia de manhã. A água, né, todo mundo fala muito, precisa beber água. Água nunca foi uma questão pra mim, eu sempre gostei muito de beber água. Eu até fico até um pouco brava quando as pessoas falam que não gostam de beber água. Mas foi um processo de autocuidado, porque quando eu comecei a perceber que não era só alimentação, não era só comer bem ou me exercitar todos os dias, mas era olhar para a comida sabendo que aquilo vai me nutrir, aquilo vai me dar energia, aquilo vai me fazer com que eu leve a mensagem do Senhor para frente. Porque uma pessoa que estava com o peso que eu já tinha desistido de tudo. Já tinha desistido de me vestir bem, de me maquiar, de pentear um cabelo, de deixar a minha aparência melhor, porque por mais que eu gostasse de quem eu era, parecia que eu não tinha forças para fazer nada por mim. E eu tava naquele estado quando o Senhor falou que queria me ajudar. Então, e eu vi o cuidado do Senhor. A cada receita que eu faço que eu gosto, a cada ideia que Ele me dá pra eu fazer uma alimentação mais saudável, eu aprendi a comer bem, sabe? A ter prazer na minha alimentação, mesmo dentro da dieta. Não preciso ficar louca esperando um final de semana pra ter uma refeição livre, né? Eu tenho momentos de prazer ao longo da minha semana, nas minhas refeições. Eu realmente gosto do que eu como. Claro que tem momentos que a gente tem que se esforçar um pouco mais, comer um pouco mais de fruta, um pouco mais de salada, mas eu aprendi a perceber que Jesus, Ele me ama e Ele quer que eu tenha uma vida saudável. Porque não é só uma parte, né? Não é só o meu coração que Ele quer todo o meu ser. E o meu ser tem que louvar ao Senhor. Então, gente, foi realmente uma transformação de dentro pra fora. O peso, né? Já foram 26 quilos, ainda tô no processo, ainda não acabou. Eu tô mantendo meu peso já tem mais ou menos um ano, o que já é bastante coisa, porque eu nunca consegui manter um peso tão baixo assim por tanto tempo. E eu fico muito feliz por isso. Eu ainda tenho uma longa jornada até realmente eu chegar no peso que eu preciso e depois manter isso pelo resto da vida. Mas as lições que o Senhor me deu de paciência, de entender que o processo não é linear, tem altos e baixos, tirar a culpa sobre mim, porque há escorregada, gente, há momentos de desequilíbrio, há momentos que a minha preguiça fala mais alto também, de não ter que treinar, não querer treinar, fazer as coisas meio à boca. E colocar, não ter esse peso de culpa sobre mim, né? É um dia de cada vez, eu não sou perfeita, mas eu sinto que no Senhor eu tenho realmente forças para continuar. E eu fico muito feliz porque eu não passei só a acreditar em mim, mas acreditar que eu tenho um Deus que se importa. Acho que isso é a lição maior que eu tirei desses 2 anos e meio de processo. Eu tenho um Deus que cuida de todos os detalhes e Ele quer me ver bem, Ele quer me ver saudável, Ele quer me ver com o corpo que Ele me projetou para ter no melhor possível. Então, eu faço um convite também para que você ore ao Senhor, né? Se tem algo te incomodando na sua aparência, ou pode ser outra coisa também que para as outras pessoas pode ser besteira, eu faço um convite para você. Coloque isso em oração, coloque isso em pautas nas suas orações, porque nós servimos um Deus que se importa e Ele se importa em todos os detalhes. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, aproveita e ative o sininho, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você gosta, que quer ver bem, se você acha que vai fazer sentido essa palavra para elas. E nós nos vemos na semana que vem. Deus abençoe e até a próxima.